Bom dia. A conversa de hoje que eu estou trazendo aqui é um resíduo de uma sessão do Café Sistêmico que eu tive com uma pessoa do grupo e tem a ver com a questão da tradição, os costumes, né? A forma como se determina um destino de alguns componentes do grupo, da família, né? Eu me lembrei há pouco do trabalho do André, genealogista, que fez aquele trabalho do Manuel Gonçalves de Melo, né? A busca de dados dos ancestrais da família Gonçalves de Melo. Ele lá diz o seguinte, de uma forma muito interessante, que aqui em Portugal, a tradição, isto é, a lei humana de estabelecer um destino, de previsibilidade, ou então de manutenção da sobrevivência do sistema, traduzindo, né, a tradição, que é isso, era o seguinte, vamos supor, uma família era dona de uma gleba, de um latifúndio, e se estabelecia como lei, como tradição, que apenas o primeiro filho homem, teria direito a herdar a terra e casar. Quem não, a partir dali, as mulheres, logicamente, se vinculavam aos seus maridos, né? E os outros homens, para ficar na propriedade, teriam que abdicar, renunciar ao casamento, permanecer na propriedade trabalhando para o seu sustento e assim viver o resto da sua vida. Essa era a tradição trazida pelo André da nossa ancestralidade, tá certo? E aí, conversando com esse meu cliente, a gente percebeu uma coisa muito interessante. Os primogênitos, agora fazendo uma análise da minha genealogia, né? Meu avô José Teixeira Neto era o primogênito, quer dizer, o primeiro filho nascido homem e o primeiro filho vivo, né? Teve a Maria antes, que morreu novinha, mas não vamos levar em consideração do ponto de vista da existencial, né? Ele não fica na terra, ele se rebela, né? Não quer trabalhar na agricultura, ajudando meu bisavô, Francisco, e se rebela, se torna um comerciante inicialmente, depois vai trabalhar com construção de estradas, né? E eu não sei como foi o final da vida dele, mas a única notícia que eu tive foi que ele foi dessa parte de estruturas e acompanhamento de obras de estradas, né? Na segunda família do meu bisavô Francisco Teixeira de Melo, o Francisco de Assis é o primeiro filho também. E o que é que ele faz? Vai embora para São Paulo, né? Me parece que lá em São Paulo ele ingressa na Polícia Militar de São Paulo. Foi um resgate recente que eu fiz agora, né? Francisco de Assis Teixeira. Quem é que fica na propriedade? Chicola. Chicola fica na propriedade, né? Então, se estabeleceu uma destinação diferente daquilo que era lá de trás da tradição. E olha só, me parece que essa forma de se portar parece ser uma coisa reativa, sabe? Vamos supor, nem sempre a tradição é algo justo. Nem sempre a tradição é algo justo, né? Quer dizer, da propriedade. Como é que se estabelece hoje a lei das sucessões? Se divide a terra entre os filhos, né? Mas a legalidade, ela torna impossível a sobrevivência, porque você tem uma terra, você tem, meu avô materno teve 17 filhos, você pega um pedaço de terra e divide por 17,
diante do índice de fertilidade de uma terra em Caicó, muita pedra. Então, dividir algo que mal dá para a subsistência da família hoje e amanhã divide para 17, você praticamente inviabiliza, né, a produtividade desse terreno, né? Então, as leis hoje da sucessão de bens, ela quebra essa tradição de hegemonia, de manutenção da propriedade familiar, né? De maneira que ela continue produzindo riqueza e ela continue sendo a responsável pela manutenção da família, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, que a lei humana é diferente da lei natural. A lei natural, a lei da natureza, a lei dos sistemas familiar, é uma lei que orienta os destinos de uma maneira a garantir um movimento evolutivo com equilíbrio. Com equilíbrio. Nem sempre a tradição humana, os costumes, os ritos, né, os mitos criados pelo homem, eles nos levam para uma destinação, uma orientação com equilíbrio, tá certo? Então eu estou trazendo isso aqui porque eu percebo nesse exemplo que eu dei agora, essa transgressão dos primogênitos. Houve uma transgressão, os primogênitos disseram assim, não vou ficar na terra. Como se fosse uma reação a uma tradição antiga, como se essa tradição antiga tivesse gerado muita exclusão e muita, vamos dizer assim, crise de pertencimento, né? Crise de pertencimento. Porque nem sempre o primeiro filho pode ser o vocacionado para aquele destino. Convenhamos, nem sempre aquela pessoa que nasceu primeiro, porque nasceu primeiro, monarquicamente pode herdar o trono. Ele tem o direito de herdar o trono. Mas ele realmente tem o direito de dizer, abdicar, dizer, não, eu não quero isso para mim. É um peso muito grande para mim. Não é? Então, trazer essa noção de que a lei natural, ela não foi inventada, ela está aí para ser observada como fenômeno, ela orienta a manifestação dos fatos, dos fenômenos, das experiências, e cabe a nós, como consciência pensante e inteligente, observar os fenômenos e estabelecer o algoritmo, né? Aquela fórmula que vai me garantir uma previsibilidade do resultado. É isso que nós fazemos. O psicólogo olha para a família, o sistema familiar, e busca essas leis. Foi o que o Bert Hellinger fez quando trouxe as 3 leis do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio, né? Então, se o sistema ele obedece essas leis, nós garantimos uma fluência, um fluxo de energia direcionado para onde deve ir, para a vida, para o futuro. Isso é garantido. E garantindo esse fluxo natural, nós mantemos a família no equilíbrio. Agora, normalmente a cultura familiar, ela estabelece leis, ritos, costumes, tradições circunstanciais que garantam a sobrevivência. É diferente. E às vezes essas leis que garantem a sobrevivência é contra a vida. Literalmente é contra a vida. Então eu trago esse processo dos Teixeira, dos primogênitos, transgredindo a essa ordem lá de trás, a essa tradição lá de trás, como um processo reativo, né? Processo reativo a uma lei humana injusta. Então, é só para reflexão de vocês. Um grande abraço.